através das mídias sociais, né? Nesta feita, aula TV Potiguar e o programa Nas Mãos de Deus, ok? Agradecer ao cantor irmão Júnior Barbosa por ter nos feito o convite, ao nosso amado cantor também, irmão em Cristo, Vanderlino, e prazer em conhecer aqui também o irmão Janailson. Deus abençoe no nome de Cristo, ele e a sua família. Eu quero, desde já, agradecer a Deus por esse momento, em que a primeira vez que nós iremos falar, né, ao vivo a palavra de Deus através das mídias sociais. Queremos ler uma palavra de Deus, queremos convocar e convidar todos que estão ouvindo através desse programa, dessa programação Nas Mãos de Deus, a fazermos uma leitura que está no livro de São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo capítulo 16, bem rapidinho aqui, para nós meditarmos na preciosa palavra de Deus. Você que tem uma Bíblia em casa, como disse o irmão Júnior, você que é católico, espírita, você que tem algum tipo de religião ou que não tem religião, você pode ficar à vontade e pegar a sua Bíblia, o seu Novo Testamento e ler a palavra de Deus conosco, porque a palavra de Deus é aquela que transforma, a palavra de Deus é aquela que traz vida, a palavra de Deus é aquela que ressuscita o homem dos seus pecados e faz assim ter nova vida em Cristo. Diz assim a palavra de Deus, para nós ganharmos tempo, diz assim a palavra de Deus. Título: A Confissão de Pedro, capítulo 16, Mateus, versículo 13. Chegando-se Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Graças a Deus por essa palavra. Eu também agradecer a Deus pela vida da minha esposa Claudineide, que está na sintonia dessa programação, meu filho David Vinícius e a minha filha Adassa Vitória. Um abraço também para todos os pastores que estão nessa programação, nos acompanhando em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nessa tarde, né, nesse início de noite. Queridos e amados irmãos, amados ouvintes dessa programação abençoada, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, na qual nos assevera a identidade do Cristo, na qual nos assevera a identidade do nosso Salvador, do nosso Mestre, do nosso Rei. Jesus estava aqui nessa situação, interrogando os seus discípulos. Veja bem, não eram os discípulos que estavam interrogando ele, era ele que estava interrogando os discípulos. Era ele que estava, louvado seja Deus, perguntando aos discípulos, louvado seja o nome de Jesus, acerca da sua identidade. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Jesus faz uma pergunta bem interessante para os seus discípulos, dizendo assim: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Nós estamos vivendo em uma época muito difícil, nós estamos vivendo em uma época onde as pessoas cada dia mais estão desprezando a palavra de Deus, onde as pessoas, o mundo em geral, estão cada dia mais se distanciando da palavra de Deus, se distanciando das Escrituras, se distanciando do Cristo vivo, se distanciando daquele que criou os céus e que criou a terra. Mas nós temos uma missão da parte de Deus, nós temos uma missão que o nosso Deus nos incumbiu, que é de pregar o Evangelho a toda a criatura aqui nesta terra. O Senhor nos comissionou, e além da verdade que uns pregam através dos louvores, outros através da palavra, e o principal e o mais importante é através da vida. Louvado seja Deus. Muitas pessoas não leem a Bíblia, mas leem a vida dos crentes, leem a vida dos cristãos,
qualquer tropeço, qualquer atropelo de um cristão, qualquer pecado, qualquer coisa que o crente comete, as pessoas vão logo dizer: e porque ele disse que era crente? Mas nós não estamos aqui para acusar ninguém, nós estamos aqui para apresentar o Cristo vivo, apresentar aquele que tudo pode, que tudo é e que tudo faz. A palavra de Deus vai dizer assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus faz aquela pergunta, e essa mesma pergunta que Jesus fez aos discípulos, eu quero fazer para o amado ouvinte nesta tarde, início de noite já. O que você pensa de Jesus? O que você pensa do Cristo? Qual é a sua concepção acerca de Jesus de Nazaré? Será que você pensa que Jesus apenas morreu numa cruz e mais nada aconteceu? Será que você pensa que Jesus não tem mais influência? Será que você tem pensado que Jesus não opera mais milagres? Será que você tem pensado que ele não faz mais nada, que ele está quietinho no canto dele? Não. A palavra é não. Eu quero dizer a você nesta tarde que isso é um ledo engano. Eu quero dizer a você nesta tarde que Jesus ele ainda salva, que Jesus ele ainda cura, que Jesus ele ainda liberta as pessoas de uma vida pregressa, de uma vida errada, de uma vida cheia de pecados. Ele é aquele que veio libertar o ser humano para perdoar, para salvar e para preparar e levar para o céu de glória. Essa é a maior esperança. Então, o que você tem pensado acerca de Jesus? As pessoas pensam muitas coisas acerca de Jesus que não são realmente bíblicas, que não estão na palavra de Deus, coisas que não estão no entendimento da palavra. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que você está a pensar de Cristo? O que você está a pensar de Jesus? E uns responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista. Todos nós conhecemos a história de João Batista. João Batista, ele disse, quando ele olhou para Jesus, ele disse assim: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. João Batista mesmo disse também que não era digno de, abaixando-se, desatar a correia das sandálias de Cristo. João Batista disse que também que Jesus era mais poderoso do que ele. Mas Jesus ele dá uma característica de João Batista: olha, quem quiser ser o menor no reino dos céus será o maior. Louvado seja Deus. Então aquelas pessoas disseram assim: olha, mestre, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas, Ezequiel, Oséias, Naum, Abacuque. As pessoas estão dizendo aí que tu és um desses profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Louvado seja Deus. Mas Jesus não é nenhum desses profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Jesus não é nenhum desses profetas que morreram e que não ressurgiram, porque só teve um profeta que morreu e que ressurgiu e que está sentado à destra do Pai, que se chama Jesus, o Cristo. Todos os escolhidos de Deus da Antiga Aliança falharam. Abraão falhou, Isaac falhou, Jacó falhou, Sansão falhou. Louvado seja Deus. Muitos homens de Deus falharam. Davi falhou, Moisés falhou. Muitos homens falharam na história humana. O primeiro homem chamado Adão, ele falhou, ele fracassou, ele pecou. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele nunca falhou e ele nunca pecou. E ele está aqui nesta tarde. Eu creio que ele está aqui dentro dos nossos corações e dentro das nossas vidas para falar contigo, para falar o teu coração, falar a tua alma, falar o teu pensamento, porque ele pode todas as coisas. Ele está falando aí no teu coração, no teu pensamento, dentro da tua alma, através da palavra dele, através do poder dele, convencendo a sua vida através do poder do Espírito Santo, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo, porque só ele pode convencer o ser humano mais vil, pecador. Louvado seja Deus. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles se equivocaram quando falaram a respeito da identidade de Jesus. Eles se equivocaram quando eles diziam que
Jesus era João Batista ou um dos profetas? Eles estavam equivocados. A sociedade estava equivocada acerca de quem era Jesus o Cristo. Muitos denominavam Cristo, muitos denominavam o Messias de um falso profeta, de um impostor, de um embusteiro. Muitos denunciavam ele, que ele era apenas o filho de José e Maria, mas que ele não era o filho de Deus. A Bíblia é verdade, queridos, quando Jesus declarava ser o Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado, aquele que veio do Pai, os judeus começavam a se estremecer, a se apavorar, a ficarem rangindo os dentes, não acreditando que ele era o Messias enviado de Deus. Mas a palavra de Deus assegura isso. A palavra de Deus assegura que ele é o Messias enviado pelo Pai. Louvado seja Deus. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós quem dizeis que eu sou? Jesus vira-se para os discípulos e diz, e vocês, do colégio apostólico, quem diz que eu sou? Já que a sociedade está entendendo, percebendo, crendo, acreditando que eu posso ser João Batista, que eu posso ser Elias, que eu posso ser Jeremias ou um dos profetas, agora eu quero saber quem vocês dizem que eu sou. Louvado seja Deus. E Pedro, aquele que era muito afoito, aquele que era muito atrevido na sua vida, aquele que fazia parte dos discípulos, ele disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glórias a Deus para todo sempre. Glórias a Jesus. Pedro reconheceu naquele dia, aquele discípulo, através da revelação divina, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Enquanto muitos não reconheciam a identidade de Cristo, Pedro reconheceu naquele dia. Glória a Deus. E quero dizer a você nesta tarde que está ouvindo essa palavra, que você reconheça Jesus como Messias hoje, que você reconheça Jesus como Messias, que você reconheça Ele como Salvador, que você reconheça Ele como Senhor da sua vida. Louvado seja Deus. Porque não basta reconhecer que Ele é o Salvador de todos os homens, temos que reconhecer também que Ele é o Senhor, aleluia, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Agora, Ele sendo o Senhor das nossas vidas, nós devotamos a Ele toda a estrutura do nosso ser, nós devotamos a Ele toda a nossa vida, toda a alma, o coração, os pensamentos. Devemos amar Ele sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Porque agora Ele irá controlar as nossas vidas, porque Ele é o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Jesus disse para Pedro, olha Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Que Deus em Cristo revele a você nesta tarde que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Entrega a tua vida hoje, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só através do nome de Jesus é que você pode ser salvo, só através do nome de Jesus é que você pode ser liberto, só através do nome de Jesus que você pode ter garantia de vida eterna. Aproveite essa oportunidade nesta tarde. Já tem ouvido os louvores, já tem ouvido a palavra. Reconheça que você é pecador e que precisa de Jesus e de uma garantia de salvação, reconhecendo que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo vivo. Amém? Agradecendo a oportunidade em nome de Cristo nessa programação.